Meus filhos, minhas filhas, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá. O importante é você estar estudando, legal? Então vamos nessa. Olha só, deixa eu lhe mostrar algumas coisas importantes que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre as subcamadas na tabela periódica. E aí eu preciso que você lembre um pouquinho sobre o que a gente falou na última aula de química inorgânica, beleza? E Química Inorgânica para terceiro ano. Para primeiro ano, vocês vão ver somente as subcamadas na tabela periódica realmente, beleza? Mas para terceiro ano é Química Inorgânica que vocês estão vendo. Olha só. Desculpe pela sombra, mas vai ficar assim porque a bateria do meu celular está meio baixa, então não dá para ligar o flash, nem a luz, né? O que é que você vai ver? Você viu até então que os elementos de transição, os elementos da família B, eles são elementos de transição interna ou elementos de transição externa a depender. Como assim? Se você tem a subcamada D aqui, né? D, então, estará na penúltima subcamada, não, na penúltima camada. Desculpe. Já a de transição interna, a última subcamada dele vai ser F. E esse F estará, olha só, estará na antepenúltima camada, beleza? E por causa disso, você lembra também aqui, por exemplo, aqui eu tenho apenas uma camada, e esse está na única, duas camadas, está na última, S está na última, duas camadas ainda, e P está na última, continua falando isso o tempo todo. S está na última camada, P está na última camada, S está na última camada. Quando for D, D está na penúltima camada. P está na última de novo, S está na última de novo, 5, né? Isso a gente viu na última aula, viu? D de novo na penúltima, ou seja, de 5 camadas, D está na quarta camada, na penúltima camada. P de novo na última camada, S na última camada, nesse caso a última camada vai ser 6. E F está na antepenúltima camada. Você viu isso. Resultado. O que é que a gente vai tentar enxergar aqui? Eu quero enxergar como é que eu posso identificar a subcamada de algum elemento químico na tabela periódica. E aí eu vi um desenho muito legal, acho que no livro de Química 1, se você ainda tiver, né, se você não vendeu, nem ou está lá empoeirado, você vai dar uma olhada nisso aqui. Olha só, que gráfico bonitinho. Eu tenho esse gráfico aí, ó. Eu quero que você enxergue, ó, eu vou deixar, vou tentar aumentar o zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Aumentar o zoom, pronto, olha só, que lindo. Que lindo. Deixa eu ver se minha cabeça ficou na frente. Não ficou na frente, não. Observe o seguinte. Eu tenho aqui a família A e aqui em amarelo a família A, chamado de elementos representativos. Olha o nomezinho, elementos representativos. São aqueles que terminam em S e P. Resultado, se eu quiser saber qual é a última subcamada de S, ou melhor, dos elementos representativos, é muito fácil. Eu tenho, por exemplo, aqui o estrôncio. Tá vendo o estrôncio aqui? Estou balançando aqui. Ó. O estrôncio está na família 2A. Quem é da família 2A é S2. Olha, tios e tias, ó. É S2. Se o estrôncio é S2, observe, ele vai ser quanto S2? Marcos, o estrôncio está no quinto período. Beleza, tem 5 camadas. Se o estrôncio tem 5 camadas, o que você vai ter é que ele vai ter última subcamada 5s2. Se você quiser fazer 38 elétrons de distribuição eletrônica, você pode tentar. Mas você vai perceber aí que o estrôncio possui vai ter última subcamada 5s2. Ah, vai ser S porque começa com S, Marcos, aqui o estrôncio? Nada a ver. Vem aqui para o rádio. O rádio vai ser 7s2. O bário vai ser 6s2. O cálcio vai ser 4s2. O magnésio vai ser 3s2. Qualquer um que esteja aqui, a sua última subcamada vai ser S2. Assim como, se eu pegar, por exemplo, o potássio, todo mundo que está aqui nessa coluna na família 1A vai ser S1.
O potássio, nesse caso, vai ser 4S1. Marcos, ele tem 4 camadas. Perfeito, ele tem 4 camadas. Resultado, este cara aqui que você está vendo como o potássio, eita baixaria, selecionei foi tudo. Esse potássio, então, aqui, ele vai apresentar aqui como 4S1. Eu, então, consigo identificar. Marcos, então, todo mundo aqui da família 1A vai ser S1 e coincide com a última camada? Perfeito. O césio, que você conhece, ele é 6S1. O frâncio, ele vai ser 7S1, certo? Então, a gente consegue identificar a subcamada da tabela periódica muito facilmente nesse esquema que você está vendo aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um pouquinho maior. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou legal. Ficou mais ou menos, beleza? Mais ou menos. Ficou mais ou menos. Qualquer coisa, eu chego e diminuo de tamanho. Aqui, ó. Pouco. Beleza? Aí diminui de tamanho. Então, vamos lá. Passei para o outro lado. Eu nunca vi uma tabela periódica desse jeito, Marcos. Olha só, esses caras que estão aqui, ó, esse aqui são a série dos lantanídeos e aqui a série dos actinídeos. Ele só fez colocar tudo como se fosse uma tabela periódica só, viu? Eu não gosto muito desse formato não, mas ele para explicar é tranquilamente fácil. Olha só, eu tenho agora essa galera aqui do outro lado, ainda dos elementos representativos. Por que é que eu estou falando dos elementos representativos? Porque eles mostram para mim, ou melhor, eles possuem a última subcamada coincidente com a última camada. A última subcamada é coincidente com a última camada. Então, a última subcamada está na última camada, que vocês viram isso na última aula. Porém, e eu sei que isso aqui é meio complicadinho, por isso que eu fico repetindo o tempo todo, viu? Aí eu quero e estou procurando aqui, vou pegar o índio. Tá vendo o índio aqui? Índio, ó. Deixa eu pegar aqui o índio. O índio, ó, a mãozinha balançando ali, ó. O índio, número atômico 49. Pronto, número atômico 49, tá aqui o índio. Número atômico 49, vou colocar a mãozinha, vem cá a mãozinha. Pronto, a mãozinha aqui, ó. Eita, índio. Pronto, o índio tá ali, ó. Número atômico 49. Ele ou qualquer um da família dele vai ter última subcamada P1. Então já sei que o índio é P1. O índio aqui, ele é P1. Mas quanto P1? Eu olho para ali, ó. O índio, ele é 5P1. Última subcamada dele. Se você quiser fazer distribuição eletrônica por subcamada, você vai identificar a última subcamada dele como 5P1 para o índio. Vou pegar agora o enxofre, que inclusive você conhece muito bem. O enxofre, que está aqui, ele vai ser P1, P2, P3, P4, P4. Ele vai ser P4. Mas quanto... Aqui, P4, ó, enxofre está aqui, P4. Mas quanto P4, Marcos? 1, 2, 3. Ele é, olha para o outro lado, 3P4. Ele é 3P4. Resultado, eu posso então identificar qualquer elemento químico, de qualquer elemento químico, a sua subcamada. Porém, as subcamadas dos elementos representativos é uma subcamada muito fácil. É muito fácil. Por quê? Porque S e P coincidem com a última camada. Lembre, S e P coincide com a última subcamada. Porém, você lembra o seguinte. Se eu tiver, então, deixa eu desenhar um negócio legal aqui no caderninho de tio. Ó pra cá. Ó. Vou tirar aqui o mouse e vou colocar a tabela periódica mágica aqui na sombra. Na sombra aqui, ó. Sombra ordinária. Deixa eu... Pronto, liguei o flash. Deixa eu ligar o flash aqui. Pronto, liguei o flash. Então, temos aqui, ó. Você viu isso aqui, a tabela periódica. Eu vou colocar grandona aqui, que eu acho legal sempre desenhar a tabela periódica. Vou colocar aqui em cima, ó. Não está muito bonitinha não, mas dá para você entender. Ó. Essa galera que está nessa região aqui vai ser todo mundo de S. Então ele vai ser NS. Como assim NS? Esse N é a última camada. Então todo mundo que for S está na última camada. Do outro lado,
como você viu nesse instante aqui, ó, aqui você viu ali do outro lado do P. Então, quem estiver em P está aqui, com exceção desse cara aqui, que também é de S, viu? Ele deveria estar aqui, se fosse o caso, porque ele é único com um S2, mas ele é gás nobre, tem que ficar do outro lado. Então, aqui eu vou ter NP. NP. Então, quer dizer que o N aqui é a última camada, certo? N aqui é a última camada. E por causa disso está aí esse descaradinho. Certo? Tenho aí NP. O que eu vou ter aqui agora no meio, olha só, o que eu vou ter aqui no meio vão ser os elementos de transição. Só que os elementos de transição externa, você vai ver isso agora, ó. Os elementos de transição externa estão aqui, ó tios e tias, ó. Os elementos de transição externa. Espero que você esteja vendo o mouse ou a setinha, né? Os elementos de transição externa estão aqui, ó. Se os elementos de transição externa estão aí, eu tenho um problema. Elementos de transição externa, eles não coincidem com a última camada, eles coincidem com a penúltima camada. Então, esses caras aqui vão ser representados por D, porque todo mundo aqui é de D, e vai ser isso aqui é a última camada, e vou colocar agora a penúltima camada. Isso aí é a penúltima camada, certo? Estes são os elementos da penúltima camada. Tranquilo? Tá aí. Penúltima camada. Marcos, como é que funciona isso? Vamos lá na tabelinha. Imagine que você pegue aqui o ferro. Olha só, aqui é um elemento químico conhecido como ferro. Ele é D6, está vendo aqui que ele é D6? Ó, ele é D6. O ferro, ele é D6. Só que o ferro, se você observar bem, eu vou chegar bem perto aqui, ó. Se você observar bem, o ferro, ele tem 4 camadas. Então, a última subcamada do ferro vai ser 4D6? Não pode. A última subcamada do ferro vai ser 3D6. Vai ser 3D6. Por que, Marcos, vai ser 3D6? Ô, meu filho, olha para aqui, ó. O D dele, mesmo ele possuindo 4 camadas, mas a subcamada D, ele está na penúltima camada. Então, eu não posso colocar 4D6, eu tenho que colocar 3D6. Por causa disso, que aqui na nossa tabelinha mágica, da nossa lousa mágica também, aparece aí N-1D6. Marcos, e aquela galera que é a série dos lantanídeos e actinídeos? Olha só que lindo, ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver. Prontinho. Eu consertei o bicho aqui para ver quantos minutos a gente estava tendo de aula, né? Então, temos aqui, ó, a última parte. Eu tenho essa galera aqui. Este cara, essa parte que está aqui separada, se você observar, que daqui a pouco eu vou lhe mostrar lá no livro, né? Eu tenho aqui a galera de F. Então, aqui, se é de F, F não está, ó, F não está na última camada. F não está na penúltima camada. F está na antepenúltima camada. Por causa disso, N-2. Não entendi, Marcos. Vamos ver lá na tabelinha que eu estou lhe mostrando. Se por um acaso eu pegar... Você está vendo aqui, ó, eu vou pegar o európio. Tá vendo o európio? Ó, o európio. Estou mexendo no európio, ó. Európio é o... Você tem F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Ele, európio, ele é F7. E ele possui 6 camadas. Resultado, a última subcamada dele, ao invés de ser 6F7, que é impossível, vai ser 4F7. Por quê? Porque está diminuindo 2 camadas, já que F está na antepenúltima camada. Vamos pegar urânio? Ó, urânio de Caetité, eu tenho aqui, ó, urânio. Urânio é F4. Urânio F4, mas ele vai ser 7F4? Ele vai ser 7F4? Não. Ele vai ser aqui 5F4. Marcos, por quê? Porque você está vendo isso. Olha só, ó, o número que você tiver de camadas, que no caso do urânio é 7, 7 menos 2, 5. Por quê, Marcos? Porque F está na antepenúltima camada, acabou. Olha que lindo.
Química é linda. Resultado, agora você não precisa mais fazer distribuição eletrônica, olha que maravilha, por subcamada. Eita, felicité. Olha só que maravilha. Beleza? O que você está tendo então aí são as subcamadas na tabela periódica. Deixa eu colocar isso aqui então. Olha, eu tenho aqui o que a gente chama de subcamadas dos elementos químicos, beleza? Subcamadas na tabela periódica. Certo? E aí você fique à vontade de tirar print, anotar no seu caderno, fazer o que você quiser dessa parte ou desta parte aí. Essa representação é do livro de Marta Reis, beleza? Provavelmente vocês têm no livro 1 de Marta Reis, certinho? Pronto. A vantagem aqui é quando a gente pega e começa a gravar, que a gente pode cortar algumas partezinhas, a gente já deixa tudo pronto aí, fica parecendo mágica. Vamos nessa. Propriedades periódicas. Eu considero aqui como se fosse a segunda parte da tabela periódica, ou a segunda parte do assunto tabela periódica. Como é que funcionam essas propriedades periódicas? A gente tem as chamadas propriedades químicas. Boa parte delas são propriedades químicas, certo? Sendo assim, essas propriedades químicas vão nos ajudar a entender por que é que as ligações acontecem. O nosso próximo assunto, após propriedades químicas, vão ser ligações químicas, ligações interatômicas. Então a gente vai lembrar de algumas formas, né? Ou então vai identificar as ligações interatômicas de preferência a partir dessas propriedades periódicas, principalmente a chamada eletropositividade e eletronegatividade. Certinho? Vamos lá. Entenda o seguinte. A primeira das propriedades periódicas, você vai ter aí o chamado raio atômico. Raio atômico, ele vai ser a distância... Antes, o raio atômico, ele é... Lembre aí, raio de uma circunferência, ela sai do centro até a borda da circunferência, beleza? Já aqui para a química, o átomo, entenda o seguinte, já aqui para a química, o átomo, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho um núcleo como o centro, certo? Eu tenho... Fezes. Vem um pouquinho, viu? Aguenta aí. Estou consertando aqui o meu microfone de lapela. Resultado. Eu vou ter o núcleo como centro e a última camada como a borda da circunferência. Marcos, então sempre eu vou ter que comparar com a sétima camada? Não, filho, não, filha. Você sempre vai comparar com a quantidade de camadas que o elemento químico tiver, eu disse aqui do Einstein. Né? Você vai identificar, então, por exemplo, um cara que tem 7 camadas, ele é grandão, tem um raio atômico gigante. Beleza? O elemento químico, por exemplo, o sódio, ele tem 3 camadas, ele é um elemento químico relativamente pequeno. Certo? Então o que vai acontecer aqui pra gente, que a gente vai começar a comparar, é o raio atômico a depender da quantidade de camadas, principalmente. Então, vamos lá. Como é a distância do núcleo até a última camada, eu vou colocar isso como um conceito. Então, você vai colocar o seguinte, ó. Cadê minha canetinha mágica azul? Bonitinha. Olha só que lindo. Olha só que linda ela é. Só falha, ela só é falha. Toda hora ela falha, essa ordinária. Mas vamos lá. O raio atômico, então, é a distância do núcleo, que é o centro, lembre disso, é do núcleo até a última camada. Até a última camada. Última camada. Última camada. Certinho? Que letra horrível. Ordinária. Beleza? Aí eu tenho que aproximar um pouco para ficar bonitinho. Então, se a distância do núcleo até a última camada, quanto mais camadas, maior será o raio. Então, quanto maior for o período, maior será o raio. É isso que a gente vai ver. Você está vendo então o seguinte, ó, no raio atômico acontece aqui, ó. E eu vou colocar assim, ó. Só é um esboço da tabela periódica, então desconsidere qualquer feiura ou feiura.
beleza? Desconsidera qualquer feiura. Eu tenho então aqui o seguinte. Eu sei que o raio atômico vai aumentar de cima para baixo. Por quê? Por que, tios e tias? Porque é onde está aumentando o período. Eu vou até aumentar minha cara, que minha cara está muito pequenininha aqui, ó, para você não ficar toda hora me procurando e sem me ver direito. Então, aumentei minha cara aqui, né? Fica olhando pro focinho de tioquinho aqui. Então, você vai ver ali que quanto maior for a quantidade de camadas, quanto maior for o período, maior será o raio atômico. Então, vou colocar essa consideração aqui como letra A. Nossa consideração A aqui do raio atômico vai dizer o seguinte, ó, quanto maior, isso aqui você já viu no primeiro ano, viu? Então eu vou colocar de uma forma mais resumida, mais rápida, beleza? Você que é do primeiro ano, você já está conseguindo entender, mesmo porque isso aqui é coisa tranquila pra gente, viu? Então, aqui, quanto maior for a quantidade de camadas, maior será, ó, no letra A, maior será o raio atômico. Você tá vendo, tios e tias? Você tá conseguindo enxergar direitinho aí? Deus lhe abençoe, viu? Então, o que eu estou dizendo aqui nessa letra A é isso. Quanto maior for a quantidade de camadas, maior será o raio atômico. Marcos, camadas como assim? Você lembra que eu posso identificar isso como os períodos, certo? Daí, o que vai acontecer é que, se eu pegar agora isso aqui e observar o seguinte, deixa eu lhe mostrar uma tabela periódica legal. Só para lembrar vocês, esse daí é a tabela periódica que a gente utiliza, né, durante suas provas, né? Então lembre disso aí. O que é que eu tô querendo lhe mostrar nele? Na tabela periódica, imagine que eu queira queira comparar dois elementos químicos, como por exemplo o rubídio, tá vendo o rubídio aqui, ó? Ó, o mousezinho balançando, o rubídio e o xenônio. O rubídio e o xenônio. Não gostei do xenônio, eu quero telúrio. Eu tenho aqui o rubídio e tenho aqui o telúrio. Perceba que o rubídio tem 5 camadas, o telúrio também tem 5 camadas. Então, se fosse pela quantidade de camadas, não estou falando que é, se fosse pela quantidade de camadas, eles poderiam ter o mesmo raio atômico. Porque os dois têm 5 camadas. Deveria ser assim. Mas não é não. O que você vai ver é o seguinte. Eu lhe pergunto e aí eu quero que você olhe para mim. Se eu tiver um núcleo, o núcleo ele é positivo, certo? O núcleo ele é positivo. O núcleo é o que segura o elétron. Por quê? Porque os opostos se atraem. Se o núcleo é positivo, olha, se o núcleo é positivo e o elétron é negativo, quanto mais prótons você tiver lá dentro do núcleo, maior será a atração com a eletrosfera. Maior será a atração com a eletrosfera. O que vai acontecer então? Eu tenho um núcleo e tenho aqui as camadas. Se esse núcleo tiver, deixa eu lembrar aqui quanto era. Eu falei o rubídio. Se o núcleo tiver 37 de próton e o outro núcleo, no caso o telúrio, tiver 52, poxa, quem é que está atraindo mais? Quem é que está atraindo mais? É 37 prótons ou 52 prótons? 52 prótons, porque a carga positiva vai ser maior. Para você que é terceiro ano, eu tenho uma cereja do bolo. Olha só a cereja do bolo. Ó. Você está vendo com o tio Mark, por exemplo, que eu tenho isso aqui. Ó. Esse raio atômico ele é regido por uma coisa conhecida como força elétrica. Ó, força elétrica. Lei de Coulomb. O que vai acontecer? Na força elétrica, eu tenho K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Eu sei que, por exemplo, quanto maior for a carga positiva, eu vou ter maior força elétrica. Consequentemente,
O que vai acontecer é que quem segura os elétrons é a força elétrica entre o positivo e o negativo, que nesse caso vai ser uma força de atração. Então eu tenho aqui, ó, força positiva, e melhor, carga positiva e carga negativa. Beleza? Isso aí é chamada carga elementar. Se você lembrar direitinho, a carga de um próton ou a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Né? Se você está vendo isso com o tio Mark, você vai lembrar que é 1,6 chamada de carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Legal? Então, Marcos, se por um acaso eu tiver dois elementos químicos com a mesma quantidade de camadas, eu tenho que ver quem é que tem menos prótons, quem é que tem menor número atômico. Você lembra, olhando para cá, você lembra que o número atômico sempre aumenta. Você está vendo aqui, ó, sempre aumenta da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita. Então, se eu pego o número atômico e está aumentando da esquerda para a direita, eita misericórdia, meu celular tocando. O pessoal acha que eu não estou gravando, eita misericórdia. Né? Resultado, se é da esquerda para a direita, você sabe então que o raio atômico vai aumentar ao contrário. Então vamos ver isso aí. O raio atômico, então, chega para lá. Eu vou ter isso aqui, ó. Ei, misericórdia, que coordenação motora ordinária. Eu tenho aqui, ó, olha que seta horrível. Aí, resultado, eu vou ter, então, o aumento do raio atômico da esquerda, da direita para a esquerda. Isso quer dizer o seguinte. No B, que vai ser essa setinha B, então vou colocar aqui o B, ó. O B diz o seguinte, o B está em preto, né? Preto é preto. Olha só, aqui está escuro já. Não dá para nem ver direito. O B aqui está dizendo o seguinte, ó. Quanto maior for o número atômico, menor será o raio atômico e vice-versa. Certo? E vice-versa. E aí o que, que vai ter é um negócio interessante. Você está vendo aí o raio atômico. Só que se eu tiver um raio iônico, olhe, para íons funciona um pouco diferente. Deixa eu lhe mostrar. Tome cuidado. Se você tiver dois elementos químicos com a mesma quantidade de elétrons, com a mesma quantidade de camadas, que vai determinar se um é maior ou outro é menor, vai ser a quantidade de prótons, viu? Então sempre lembre disso, porque tem pegadinhas lindas, inclusive questões do ITA, que eu adoro colocar na avaliação de vocês. Então olha para cá. Imagine que eu tenho aqui o átomo. Eu tenho aqui um átomo, viu? Tenho aqui um átomo. Vou colocar um átomo X. Eu tenho aqui o átomo. Certo? Se eu aumentar a quantidade de elétrons, ou seja, se ele ganhar elétron, então o seu ânion, ó, o seu ânion terá um raio maior, certo? Terá um raio maior. Agora, se por um acaso, ao invés desse átomo ganhar elétron e perder elétron, se ele perder elétron, ele será positivo, o seu raio será menor porque ele tem menos elétrons, certo? Então aqui, ó, sempre assim. O cátion, ele vai ter um raio iônico, o átomo terá seu raio atômico, beleza? E o ânion terá um raio iônico também. Só que o cátion terá um raio menor de todos, o átomo terá o intermediário e o ânion terá maior. Certinho? Beleza? Tio vai colocar depois para você uma série de questões. Se a gente precisa fazer uma listinha linda, tio vai preparar ainda hoje e vai mandar para você se divertir. Tá certinho? Com raio atômico, né? Pelo menos raio atômico, raio iônico e toda essa primeira parte de tabela periódica. Certo? Beleza? Beijo no coração, gente. E, por favor, não parem de estudar. Valeu? Tchau, tchau.